vamos lá? Bom, eu fiz um vídeo, né, sobre como o mercado financeiro enxerga o Lula e o Flávio Bolsonaro. Naquele vídeo, algumas pessoas confundiram com a minha opinião específica sobre cada um dos dois, o que não era o caso, né? Eu estava falando como que é uma leitura de mercado. Eu acho que a gente pode conversar nesse vídeo aqui sobre como seria a economia em um potencial governo do Renan Santos, baseado nas propostas dele. Ele é hoje o terceiro candidato, né, com o maior número de intenções de votos nas pesquisas consolidadas. Normalmente vai aparecer o Caiado, ele e o Zema, né, de alguma maneira. Mas ele aqui na internet, ele acaba tendo uma capilaridade maior do que os outros candidatos, então vou começar por ele, mas posso fazer dos outros candidatos também. Pode comentar aqui que outro candidato você quer que eu faça. Antes, a gente precisa explicar aqui uma possível treta que eu tenho com o Renan Santos, ou pelo menos que ele acha que eu tenho com ele, mas eu vou fazer isso aqui para ficar mais claro, porque eu mandei mensagem, ele acabou não me respondendo. Ele fez um react onde eu emiti uma opinião sobre ele, e no react ele concluiu que eu tinha essa opinião específica a respeito dele, e o Renan, no vídeo dele, teve uma tretinha lá na época. Não é nada demais, mas eu vou só afastar essa possibilidade aqui para facilitar para vocês. Tem esse corte aqui onde o Renan reage à minha opinião sobre ele. Ele fala no dia 27 de novembro de 2025. E uma semana antes dele gravar esse react aqui, ele tinha tido uma interação com o meu sócio, com o João Pedro. E ele achou que eu estava tomando as dores do João Pedro nesse vídeo, né, que ele viu o corte, que ele faz um react sobre um corte meu, com a minha opinião sobre o MBL, porque eu falo que a candidatura eu não achava que era muito viável e etc, explico isso naquele momento específico. Mas não tem como eu estar retalhando ele pelo encontro, porque o encontro vai acontecer no fim de semana dessa data aqui. Então, se ele voltar lá, né, se ele quiser comparar aí, ele pode ver que a data onde o encontro acontece é nesse fim de semana aqui, ó. É aqui, ó. Ele vai acontecer o encontro no dia 25 e 26. Então, na verdade, o João tinha marcado de ir lá no encontro do MBL, mas o João vai ir no dia 25. Eu estou emitindo a minha opinião no dia 23. Então, 3 dias antes deles terem a treta deles, né? Que eles dois brigaram lá, mas eu não tinha nem como saber. Primeiro que eu não sabia nem que o João ia lá. O Arthur tinha me mandado mensagem, eu tinha falado pro João ir lá. Então, eu não tinha como ter uma treta com eles, né? De maneira alguma. Esse vídeo aqui eu tô falando de uma opinião completamente isenta naquele momento, né? Onde eu falo que eu não acredito na viabilidade, etc., por algumas razões específicas, que inclusive eles até acabam seguindo depois. Então, ironicamente, né, eu questiono sobre a roupa, eu questiono sobre a maneira de falar, né, e sobre uma postura um pouco mais marqueteira, e na prática acaba acontecendo exatamente o que eu disse, eles melhoram as partes que eu falei ali. Então, só para deixar claro que sobre essa treta, né, que não tem como ela ter sido causada por essa razão, né, aquela é minha opinião de fato, naquele momento específico, era a minha opinião, mas não porque eu não gostasse do Renan por causa de uma treta pessoal, não tinha nada a ver com isso, tanto é que foi feito dias antes. Eu mandei a mensagem para ele falando isso, mas ele acabou não visualizando a mensagem, então ele não viu que não tinha como ser. Acho que também deve ter visto, mas não quis ter que pedir desculpa e avisar que a treta tinha sido fundada por ele, na verdade, por entendimento de que eu estava magoado com eles por alguma coisa. Essa acusação era melhor do que a verdade, que era impossível. Então, dito isso, eu não tenho problema nenhum com o Renan, mas eu acho que é importante avisar isso. E agora vamos pro vídeo. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vou deixar o like na confiança. Você que não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Bom, a primeira coisa é que o Renan, dos pré-candidatos, né, ele é o mais provável de estar de fato como candidato lá na frente, porque ele tem o próprio partido. Então, nesse sentido aqui, eu vou considerar o Renan já como um candidato, né, não como um pré-candidato à presidência, porque o que pode definir ou não ele ser candidato é só ele querer, tá? Então, o que o Renan da onde que ele veio, né? Renan Antônio Ferreira Santos é o nome dele, nascido em 14 de fevereiro de 1984 em São Paulo. Ele é empresário, né? Na verdade, ele teve algumas empresas, eu acho que ele não tem uma atuação como empresário, né? Mas ele se classifica assim, imagino, porque ele teve CNPJs. E aí aqui existem alguns problemas com as empresas dele lá, né? Ele trabalhava com comprar a empresa, acho que mais deficitária e corrigir ela, é isso que ele explica, e por isso essas empresas já vinham com alguns problemas, pelo que ele explicou aí. Ele é músico, guitarrista da banda Limão Rosa, é uma banda que ele tem com outras pessoas do MBL ali. Ele é fundador e coordenador do MBL, que foi criado em 2014, né? E fundador
fundador e presidente do Partido Missão. Então o MBL é uma das primeiras organizações que não é da política tradicional que conseguiu criar um próprio partido. Isso aqui é um mérito muito forte deles, né? Para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro não criou um partido e tal, é muito complicado, você requer muitas assinaturas e tal. Essa é a primeira disputa eleitoral do MBL já tendo o Partido Missão, que foi registrado no TSE em 4 de novembro de 2025, né? A 30ª legenda do Brasil, usa o número 14 e tem como mascote a onça pintada. É um símbolo bem brasileiro aí. O partido não tem acesso ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha em 2026, né? Então, algumas pessoas acreditavam que eles pudessem ter um alcance mais limitado. Inicialmente, para ficar mais popular, eles cogitaram o apresentador Danilo Gentili para encabeçar a chapa, né? Mas aí acabaram que no fim de 2025 anunciaram formalmente a pré-candidatura do Renan Santos. Se a gente comparar em números hoje, eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa, na internet o Renan, ele é um dos candidatos que mais cresce, mas também é o menor ali, era o menor, né, agora está já crescendo muito em números, assim, tem milhões já de seguidores na rede social, na verdade 1 milhão e alguma coisa, mas está crescendo realmente muito rápido, acho que a gente pode fazer essa análise aqui, acho que aqui tem um ponto bom, né, um efeito meio... a gente poderia dizer um efeitozinho Pablo Marçal ali, ou é muito cedo para dizer isso? Então aqui você consegue perceber, ele está ganhando em torno de 10 mil seguidores por dia, né? Um número bem interessante, olha só. Então você percebe aqui que ele estava ganhando 81 mil seguidores lá só em fevereiro, olha que interessante, ó. Vamos aqui, antes da eleição, ó, julho, 8 mil ele estava ganhando por mês, né? Agora ele começou num crescimento muito acelerado, ele está ganhando 430 mil seguidores, né? E postando muito mais também, então ele tem uma participação bem ativa nas redes sociais, é o principal lugar, acho que, onde ele posta, está com engajamento altíssimo, 2,79%, 1.598.000 seguidores, né? Se a gente comparar ele com o Lula, acho que a gente pode comparar ele com o Lula ou com outros pré-candidatos aqui, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Então o Flávio Bolsonaro tem 10 milhões de seguidores, um engajamento de 1,5%, bem grande, né? Mas o Flávio Bolsonaro, ele tá com um crescimento menor até, olha só. O Renan até consegue crescer mais, é porque ele estava crescendo mais até, ó. Então cresceu mais, mas depois que ele foi... depois que ele foi mogado ali pelo Vorcara, ele deu uma se ferrada. Bom, o Lula não tá nem em campanha, né? O Lula tá na Disney, tá ganhando 20 mil seguidores aí por mês, 115 mil ganhou aqui em maio. Tem pouco seguidor, nunca teve uma presença muito ativa, assim, tem 14 milhões de seguidores, né? Nunca teve uma presença muito ativa, o Bolsonaro tem muito mais seguidores e tal, o Lula não tem isso. Agora, aqui então é um primeiro ponto, nas redes sociais o Renan tem marcado um bom número. Eu gosto de uma coisa interessante que eu usei nas eleições passadas, se vocês quiserem podem ver o vídeo, né? Que é o número de pesquisas pelo nome da pessoa no Google. Eu acho que o número de pesquisa pelo nome da pessoa no Google, ele é um bom indicador, né, de como a pessoa está indo, porque normalmente os políticos mais pesquisados, eles acabam ficando em evidência. Isso aconteceu com o Pablo Marçal lá atrás. Você tem um crescimento muito grande, mas aqui eu queria mostrar para vocês, olha só, né? Eu vou pegar Pablo Marçal naquela época para mostrar para vocês uma coisa interessante, o efeito do Pablo Marçal ali, né? Olha isso. Olha o tamanho que estava o Pablo Marçal em relação ao tamanho que está o Renan Santos agora naquele momento eleitoral ali de 2024, né? Repara que, né, ele sempre teve uma presença um pouco maior, mas você repara que nas eleições ele dispara muito rápido, né? Ele começa a ter crescimentos muito rápidos. O Renan não conseguiu chegar nessa primeira... O Renan ainda não conseguiu chegar nessa curva do Pablo Marçal lá de 2024, mas aqui eu posso dizer que ele está perto daquele primeiro ciclo, né, dele ali. Você repara que aqui pode ser que ele esteja nessa curva aqui que vai bater, né? Mas quando a gente compara com o Lula e com o Bolsonaro, a gente tem aqui números diferentes, né? Aí o Pablo Marçal não chega nem a pontuar e o Renan Santos também não. Então a busca fica muito pequena aqui. O Lula e o Bolsonaro realmente, eles eram pessoas muito conhecidas, né, em todo o período. Se você pega lá do período de 2024 até o presente, você vai perceber que o Bolsonaro, ele conseguiu um estirão absurdo, né? Ele saiu ali de um... Olha também que ele já estava em julho de 2018, né? No mesmo período que a gente está agora. Ele já estava lá com 20 pontos na pesquisa. Então, algumas pessoas comparam, né, com o fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tinha uma popularidade bem maior aqui pelo Google, né? Você consegue ver que o Bolsonaro estava extremamente popular já em julho de 2025. O Renan Santos, ele está com a popularidade crescente ali, mas seria equivalente a 1, né, nesse período aqui, nessa pontuação. Imagina, 1 de escala comparado com o Bolsonaro no mesmo período, em julho de 18, ou em junho, né? Vamos para junho.
vamos para junho para ficar menor, vamos para junho de 18 ele estava com 6 ali, equivalente já de popularidade. Então, no quesito popularidade, o Renan, ele tá bem atrasado. Inclusive, ele cresce muito quando as pessoas conhecem ele, né? Porque ele é um candidato que tem menos histórico, então, obviamente, ele tem uma rejeição até um pouco menor. Aqui só falando de estatística mesmo e dados de modo geral, vocês interpretem da maneira que vocês quiserem, mas eu acho que são dados curiosos aqui pra gente discutir, que era o que eu tava falando naquele vídeo inicial sobre viabilidade, era isso, né? Eu tava tentando dizer que o nome dele precisaria crescer de forma muito meteórica para ele conseguir entrar nos rincões do Brasil. Eu acredito que ele vá se tornar, eu falo, né, depois de 2 anos, tal, é o que eu falo lá, daqui, talvez para a próxima eleição, talvez ele se torne um candidato mais viável. Qual que é a filosofia econômica do Renan Santos, né? O Renan Santos, ele definia o partido como um partido de direita lá atrás, mas agora ele tá dando uma sabonetada, então quando perguntaram para ele no Flow, ele falou que não tem uma definição muito clara, pelo menos foi isso que ele falou dessa vez, eu assisti as entrevistas pra gente poder opinar aqui no programa, né? Mas ele se defende como uma pessoa altamente pragmática, ele tem se afastado do liberalismo inicial do MBL também, acho que ele tá indo por um caminho mais desenvolvimentista, ele tem olhado um pouco, acho que para o governo da China, tem olhado um pouco para outros governos um pouco mais autocráticos também, no sentido de, não dizendo que ele é um ditador, tá? Mas mais no sentido do Bukele, essa coisa de mão firme, né, nas decisões ali, eu acho que ele tá um pouco nesse caminho, acreditando que precisa ter uma reforma do Estado ali e o Estado atuante, ele não acredita no Estado pouco atuante, que lá atrás era o que o MBL dizia um pouco mais, né? O MBL era um partido mais liberal, e agora está migrando, acho que amadurecendo como partido de modo geral. Então ele afirma que o programa, em termos econômicos, ele conversa com muita coisa do ponto de vista liberal, mas flerta com desenvolvimentismo e que não há um dogmatismo nisso. Então, não é um dogma, né? A gente vai fazer o que tiver que fazer, independente de que lado que isso tá. Quando a gente vai pegar os veículos de imprensa, né, eles têm tido a dificuldade de colocar ele em algum lugar, assim, eles até não estão chamando ele de extrema-direita, necessariamente, estranhamente, né, os veículos de imprensa não estão conseguindo encaixar ele, mas a definição, Gazeta do Povo, Money Times, esses sites todos, eles vão dizer que ele tem uma visão, abre aspas, heterodoxa, fecha aspas, misturando aí um choque liberal com nacionalismo tecnológico, inspirado nas reformas do Javier Milei e do Bukele em El Salvador ali, né, e o Milei usa essas referências, sempre que ele vai falar, ele usa um pouco dessas referências. Então, ele se comprometeu a queimar capital político, na opinião dele, para aprovar medidas impopulares, reforma previdenciária, administrativa e trabalhista. Nesse ponto aqui, acho que a gente precisa fazer alguns reconhecimentos interessantes desse aspecto dele, né? Ele não se incomoda de entrar em temas sensíveis. Então, ele não está sabonetando. Esse é um ponto interessante, né? Ele fala, assim, que quer acabar com Bolsa Família, né? Não acabar com o programa de uma vez, mas ele diz que tem que acabar com essas dependências, ele ataca frontalmente os problemas aqui, ele dá resposta para as coisas. Eu acho que, como a população mais jovem tem exigido isso, acho que o partido, né, tem pensado muito nisso, né, na progressão de futuro aqui, então tem sido uma coisa que ele tem se posicionado bastante. No caso da política fiscal, lá no final eu vou falar dos problemas aqui, eu vou tentar primeiro dizer o que ele está dizendo, e aí a gente depois pode fazer uma análise de como seria essa economia, talvez na prática, né? Da política fiscal e dos gastos públicos aqui, ele defende uma coisa, abre aspas, reforma fiscal colossal, fecha aspas. Cara, isso é uma coisa que o Brasil precisa e que muita gente tem tentado fazer há décadas, tá? Inclusive o Haddad foi a primeira pessoa a talvez conseguir avançar um pouco nisso aqui e numa entrevista pro BMC Talks aí, em maio agora, ele afirmou, né, abre aspas, eu tô falando em mexer em mais de 200 bilhões por ano na parte de despesa, fecha aspas, e aí ele argumenta aí que qualquer redução de impostos depende antes, né, de uma mudança estrutural no lado da despesa e tal. Noutra entrevista pro ND+, em abril, ele detalhou a meta e falando, a gente levantaria um espaço fiscal para economizar algo como 3 trilhões de reais em 10 anos, né, e ele tá falando de economizar, então, 25% do PIB brasileiro em 10 anos, é o que ele disse. E aí, esse instrumento que ele está falando ali, eu fui pesquisar, é uma PEC que já existe, que é do Kim Kataguiri, tá? Uma PEC associada a ele, pelo menos, que é a PEC do equilíbrio fiscal. Ele apresentou em 2024 com previsão de economia de 1,1 trilhão em 6 anos, né? Atacando super salários, privilégios tributários, emendas parlamentares e regras previdenciárias ali. Então, nesse ponto aqui, eles estariam falando de enxugar bastante, né, alguns aspectos, e são as partes mais problemáticas de se mexer, né, esses privilégios tributários ou super salários e tal. Para vocês terem uma ideia do quanto isso aqui é problemático, o que ele está falando que ele vai conseguir resolver é o seguinte:
Nos outros países do mundo, quando você vai olhar o índice de desigualdade, é o índice Gini, ou Gini, você vai dizer que 100 seria um índice de desigualdade muito grande, né? Se todo o dinheiro tivesse na mão de apenas uma pessoa, e 0 se todo o dinheiro tivesse dividido de forma totalmente igualitária, onde não existisse nenhum tipo de desigualdade. É isso que o índice Gini tenta medir. Nos outros países do mundo, quando você pega, por exemplo, uma Alemanha, uma França, etc., o índice Gini ele é medido primeiro sem a presença do Estado, depois com a presença do Estado. Na maior parte dos países do planeta, você vai pegar ali e vai ver, olha, o índice Gini está em 45. Depois que o Estado intervém, cobrando imposto, ok, tarará, tarará, esse índice Gini vai cair para 40, por exemplo. Então o Estado é um promotor de igualdade, né? Quando você vai analisar isso. Não estou dizendo que igualdade é importante, só para vocês entenderem a abstração. Vamos lá. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do Brasil, o Brasil tem um índice Gini, por exemplo, de 53, tá? Não lembro o número de cabeça. Mas quando o Estado intervém, ele vai para 55. Então o Brasil é o país que tem super salário de deputados, tal o quê, de forma tão absurda que o Brasil é um promotor de desigualdades. O Estado brasileiro ele é um promotor de desigualdade, o que é uma coisa impressionante quando você compara com a maior parte dos países do mundo, né? Então, nesse ponto aqui, é muito difícil você mexer nessa estrutura, é uma estrutura viciada, eu diria que há 500 anos, acho que essa é a estrutura viciada do Brasil há 500 anos, né? Um Estado que empresta dinheiro para bilionário a juros subsidiado, etc. Um Estado muito complicado que o Renan tá falando aqui, que ele mexeria nesses privilégios, né? Então, tirar o benefício tributário, por exemplo, de uma Rede Globo, que tem ali benefício na hora de pagar salário, não tô dizendo que tá certo ou tá errado, tô entrando aqui no mérito de explicar o que eu acho que ele quer dizer com isso aqui, pelo menos pelos vídeos que eu fui ouvindo, assim, eu passei bastante tempo ouvindo nos últimos dias. Então a gente vai falar de previdência e benefícios sociais, ele defende aí uma nova reforma da previdência, né? Aí, abre aspas aqui, não vai dar para manter a previdência como está, fecha aspas, todo mundo tem dito a mesma coisa também há muitos anos. E daí ele propõe desindexar as aposentadorias e o BPC do salário mínimo. Então o que você está dizendo aqui é, se o salário mínimo tiver um reajuste, né, a aposentadoria não seria mais reajustada por ela. Essa é uma ideia que a Faria Lima dá dia sim, dia também. Então todos os congressos, da Faria Lima, você vai ter uma pessoa falando que isso resolveria o problema. Daí, outra coisa sobre o BPC, né? Não vai poder manter o benefício de prestação continuada da forma como está, crescendo como está, vai estourar as contas públicas, ele fala, e também defende a desindexação dos pisos de saúde e educação. Isso aqui é um ponto também muito sensível, você teria aqui, então, esses salários desassociados, né? Então, é um ponto que a gente está dizendo aqui, por exemplo, que professores e profissionais da saúde, eles não teriam mais os reajustes da forma como está hoje. E aí, sobre o Bolsa Família, ele propõe também um mutirão anti-Bolsa Família, substituindo o benefício por frentes obrigatórias de trabalho. Então, ele vai falar aqui, abre aspas, tá? Não foi eu que estou falando. Tem pessoas que já vivem 20 anos dentro dessa lógica, isso cria uma cultura ruim para o país, ele fecha aspas aqui. Beneficiários aptos que recusassem o trabalho perderiam o auxílio, né? E aí ele critica o trabalhador formal que financia via impostos, quem não trabalha, chegou a dizer que o brasileiro comum que trabalha e produz, ele é otário, né? Porque nesse sistema ele acaba pagando mais. Então, na prática, o Bolsa Família, né, ele é um programa social que ele acaba não tendo um impacto complexo para as contas públicas quando você vai analisar do ponto de vista prático, porque ele transfere dinheiro diretamente. Esse dinheiro a pessoa acaba consumindo no bairro dela, tá? Então tem toda uma economia que ela é sustentada a partir do Bolsa Família com alguns estudos, né? E mostrando ali, inclusive, que o dinheiro colocado no Bolsa Família acaba gerando mais dinheiro. Mas o que ele diz aqui, o Renan, né, é que o Bolsa Família cria uma cultura de dependência e que essa cultura faz com que as pessoas não consigam se desenvolver ali, e daí ele entra também sempre falando sobre cidades inteiras que dependem do Bolsa Família. Existe mesmo, tem cidades inteiras onde a economia ela é 100% dependente disso, né, que a gente precisa desenvolver esses lugares e não só ficar dando auxílio. Eu acho que isso é a coisa mais óbvia de todas, né, eu acho que se a gente simplesmente dá um auxílio para alguém, mas não ensina como é que essa pessoa vai sair desse auxílio, é ruim. Da mesma forma, eu já falei aqui, agora, opinião totalmente minha, não tem nada a ver com o Renan, eu já falei, inclusive, que eu seria a favor do benefício do Bolsa Família ele aumentar se a pessoa arrumasse um emprego. Eu acho que colocar o estímulo no lugar errado é ruim, né? Raul, mas a gente não tá pagando benefício para quem precisa? Então, mas você punir com perda de benefício quem começa a trabalhar, eu acho que não é o caminho mais interessante. Se eu quero estimular determinado comportamento, faz mais sentido eu pagar, né? Por exemplo, se você quer que seu filho tire notas altas, quando ele tira nota alta, você não corta o dinheirinho que você ofereceu para ele tirar nota alta. Pelo contrário, você começa a dar o dinheiro a partir daquele estímulo. Se a gente quer estimular o trabalho e não o desemprego, a gente deveria colocar que o Bolsa Família aumenta, correto? Ah, mas é contra-intuitivo, a gente vai ter um gasto público. Não, porque você está obrigando a pessoa a entrar na cadeia produtiva. Ela está ganhando mais. Você poderia, por exemplo,
tirar esse dinheiro do encargo trabalhista, né? Por exemplo, se a pessoa se formaliza ali, então ela vai ter que se formalizar, vai ter que ser um emprego CLT. O governo arrecada mais, né? Porque está num regime CLT. Ele pode devolver parte desse dinheiro como cashback. Você vai promover uma formalização. O profissional, ele vai falar, cara, eu preciso que o cara assine minha carteira para eu ganhar mais dinheiro, né? Eu já falei isso algumas vezes. Então, se a gente tivesse uma escadinha de quanto mais dinheiro você ganha, mais estímulo você recebe do Estado, eu tenho certeza que o estímulo ficaria no lugar correto. Eu acho que os países do mundo, nesse aspecto específico, eles usam uma cultura muito antiga ainda, né? De entender o benefício social, o assistencialismo, não como uma ferramenta de transformação social, mas como um impedimento à mendicância, talvez, né? Entende muito mais como simplesmente comprar alimentos. Eu acho que isso é ruim. A gente tem hoje pessoas que não querem se formalizar para continuar recebendo benefício e tal. Se isso é assim, a gente consegue utilizar isso também no sentido contrário. Eu já falei isso algumas vezes, acho que ficar batendo contra o Bolsa Família não é uma ideia muito inteligente, é muito mais fácil usar o Bolsa Família a favor. Isso que as nações do mundo têm feito isso, pagando para quem tem filho, tem toda uma questão ali para corrigir a curva e tal. Então, você tem diversas coisas, mas aqui é opinião pessoal, não tem nada a ver com a vida do Renan, né? Quando a gente vai olhar, ele critica, né, o modelo da reforma tributária, o IVA dual aí, o CBS e o IBS, mas ele reconhece que o conceito está certo, né? Ele falou que é um sistema eficaz de arrecadação, apenas isso. As pessoas vão tomar um susto com o tamanho das alíquotas. Eu acho que o objetivo final desse programa é a gente corrigir, né, do CBS e do IBS alguns problemas que eram os estados competindo entre si, isso acho que ele não é contra, e também ver o tamanho do imposto, que hoje no Brasil a gente não tem. E nesse modelo aqui também facilita para a gente no futuro, né, para parar de ter esse imposto em cascata, que é o grande problema que o Brasil tem, e que ele questiona isso também, né? Então, ele promete revogar os aumentos de impostos sobre produtos importados promovidos pelo Haddad, aí, taxação de compras internacionais, isso já foi revertido, GPU já foi revertido também, celulares eletrônicos já foi revertido. Então, na prática, o Lula acabou fazendo isso aqui por conta própria no ano eleitoral, né? A lógica sequencial dele, né? Uma lógica que o mercado financeiro aprecia, estabilizar a dívida, baixar a Selic e reduzir impostos, né, e investir. Então, é isso basicamente o que ele defende aqui, né? Estabilizar a dívida, baixar a Selic e reduzir os impostos. Acho que eu diria que todo político defende esse modelo publicamente. O Ciro Gomes falava sobre isso, o Haddad falava sobre isso antes da eleição, antes de ser ministro também, né? Todo mundo falava de baixar a Selic. O problema é que, na prática, você precisa fazer toda uma estrutura para isso aqui. Então, é um ponto que eu acho que todo mundo concorda. O que tem que fazer no Brasil? Estabilizar a dívida, baixar a Selic. Acho que aqui o ponto é estabilizar a dívida, que talvez o Lula não concorde, né? Mas se bem que concordo, o Haddad sempre falou de ser responsável com as contas públicas. O ponto é que ele quer ser responsável via imposto, né? E acho que o Renan pensa um pouco mais de corte da estrutura do Estado, o Haddad pensava um pouco mais em aumento do gasto. Aí a gente vem para o mercado de trabalho, aqui ele defende a flexibilização da CLT. Então ele abre aspas aqui, nós precisamos de ter um novo marco de contratação das pessoas extremamente flexível, garantindo certos limites em termos de jornada. Aqui, a maior parte dos políticos de esquerda vão ser contra isso aqui, mas a gente tem um problema que eu preciso reconhecer que ele existe hoje no Brasil. Quando a gente está falando que a gente não vai flexibilizar a CLT, e você tem a maior parte das pessoas trabalhando informalmente, porque a gente não flexibilizou a CLT, então não adianta você ter um regime que ele garante muitos direitos, mas onde ninguém está inserido nele. Seria como se a gente tivesse um sistema de trabalho que ele dá tudo para você. Dá jornada 4x3, dá tudo, só que só tem 10 pessoas dentro dele. Não faz sentido, né? Não é isso, mas é 10% da população, 20% da população. Então é muito pouco. Então acho que esse é um ponto que o Brasil vai ter que discutir, né? Como é que a gente faz para reformalizar os profissionais? Porque hoje boa parte dos profissionais estão trabalhando de maneira informal. Aqui, além dessa questão, ele chegou a discutir também o fim da justiça de trabalho, argumentando que os recursos da estrutura poderiam reduzir a tributação sobre o trabalhador. Então, tirando a justiça do trabalho. É meio complexo, né? Entender como é que a gente faria isso, porque para resolver as questões trabalhistas ficaria como? E ele é contrário à PEC que acaba com a escala 6x1, né? Eu falei, ele não tá sabonetando muito, se posicionou mesmo contra o fim da escala 6x1, que é uma medida totalmente popular no Brasil, acho que 80% da população concorda. Quando você pega até pesquisas, lógico, pesquisas, sei lá que tipo de microempreendedor eles entrevistaram, imagino que MEI, talvez, alguma coisa nesse sentido, porque até entre os empresários, acho que 30% só ficou contra nas pesquisas que estão divulgando por aí, que eu duvido, eu não conheci empresários na rua
do setor de serviços, né, que é o setor onde mais tem gente da escala 6x1, a favor do fim da escala 6x1. É lógico que o empresário aqui nesse aspecto, ele tá conflitado, né, não é ele que tá dando o expediente da 6x1 ali, e o setor de serviços realmente tem passado por uma questão muito complicada, o varejo, né, eu tinha falado que de algum tipo de contrapartida aqui que deveria ter para poder acabar com a escala 6x1, acho que todo mundo concorda que a escala é muito ruim, ela é nefasta, mas talvez um tipo de redução tributária, alguma coisa, né? A gente precisaria imaginar algum jeito de não atrapalhar mais ainda nosso setor de varejo, porque eu fiz um vídeo para vocês esses dias mostrando que quase todos os nossos varejistas, mesmo os maiores, Carrefour, sei lá o que, todos eles estão Então, é isso. E quando a gente fala de produtividade, né, nessa questão, e muita gente acaba levando esse ponto, o Brasil tem uma moeda muito fraca, o que impede que a gente seja muito produtivo, né? Porque se você produz 10 chapéus aqui no Brasil, você vai vender esses 10 chapéus em reais, né, não em dólares, como é em outras economias. E ali, obviamente, esses salários baixos diminuem o poder de consumo da população, você não tem como repassar esse preço, então é tudo meio complicado. Na prática, acredito que se a gente tivesse um grande incremento do salário mínimo, melhoraria a economia. Mas o problema é como é que a gente chega nisso, né? É esse o espaço. Qual que é o timing da gente fazer isso, né? Porque se todo mundo ganha mais dinheiro, todo mundo gasta mais dinheiro, aí cresce o tamanho da economia. Então ele classificou a medida como eleitoreira e alertou para os riscos da informalidade, desemprego e pressão de custo. Eu acho que existe mesmo um risco, né, de informalidade. Desemprego eu acho pouco, assim, que as empresas brasileiras já têm pouca gente contratada formalmente, né? E aí ele fala muito também sobre pressão de custos e tal. E aí ele fala sobre a reforma trabalhista silenciosa que já aconteceu, referindo-se ao avanço no MEI, né? Muita gente hoje trabalhando pejotizado. E lembra que o MBL aprovou a reforma trabalhista de 2017 e do fim do imposto sindical. Então aqui é um ponto mais liberal, até que continua sendo mantido. Com relação ao Banco Central, privatizações e papel de Estado aqui, ele vai falar que é favorável à autonomia total do Banco Central, apoia privatizar os Correios, mas é contra privatizar a Petrobras. Então, nesse ponto aqui não, né? O cenário internacional de disputa por recursos naturais transformou, né, em ativo estratégico, aí ele fala que vai defender um Estado catalisador e não condutor, respeitando a iniciativa privada, já bem menos liberal do que era lá atrás, com exceções estratégicas aqui, ele fala da Embraer, investimento estatal seguido de privatização, e da Embrapa, que ele, na opinião dele, não deve ser privatizada. Na minha também não. Acho que esse ponto aqui a gente concorda. E é contra todas as distorções, como a Zona Franca de Manaus, etc., que acaba criando esses silos ali. Eu acho que aqui você tem alguns pontos que o mercado financeiro avalia com bons olhos aqui, né? Eu acho que só o ponto talvez que o mercado financeiro fosse mais a favor seria a privatização da Petrobras. Raul, mas isso é o mercado financeiro, tem as coisas dele. Então, e da reforma do Estado aqui do Pacto Federativo, ele propõe uma redução drástica da máquina administrativa, digitalização total dos serviços, fim dos supersalários e penduricalhos, defende a fusão de municípios financeiramente inviáveis. Então, esse é um ponto que muita gente tem batido. Cara, você tem no Brasil municípios que tem, sei lá, 2.000 moradores e ele é considerado uma prefeitura, daí tem vereador, daí tem prefeito, daí tem um monte de coisa. Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente precisaria ter resolvido já no Brasil há séculos. Mas agora, isso vai acontecer? Qual que é a viabilidade, né, de você eliminar esse tanto de parasita de dentro do Estado? Assim, é muito complicado, não tem como. E aí ele fala que ele vai demitir um monte de prefeito e vereador, né? Mas isso aqui você dependeria de uma aprovação massiva no Congresso, nessas fusões ali. Então hoje é muito difícil, né? E aí aqui talvez tem um ponto mais complexo dele, que esse ponto aqui eu acho que todo mundo defende, mas muita gente já falou disso, acho que é um problema conhecido do Brasil, mas aí ele cita também a possibilidade de separar o Rio de Janeiro, criando o estado da Guanabara, né? A cidade do Rio de Janeiro se tornar independente, tipo a cidade autônoma de Buenos Aires, ou Hong Kong e Dubai. Ele propõe ainda condicionar o fundo eleitoral ao desempenho dos prefeitos. Então, quando o prefeito tiver indicadores melhores ali, você vai ter, né, uma nota para esse prefeito ali, e aí, obviamente, o fundo eleitoral seria maior para ele se reeleger. A gente vem para a reindustrialização, como é que ele quer promover isso, terras raras, desenvolvimento regional, todo mundo está falando que a indústria brasileira está morrendo, ele também está dizendo. Defende que o Brasil deixe de exportar matéria-prima e processe minerais críticos internamente, com um marco regulatório limitando a participação estrangeira a 20% e exigindo ao menos 50% de capital brasileiro. Proposta bem estatal, né? Já menos liberal aqui. Propõe zonas econômicas especiais no interior do Nordeste, polo de biocombustíveis no Mato Piba, data center usando energia renovável nordestina e aproximação estratégica com os Estados Unidos, Japão, Índia, Taiwan e Vietnã. E a China? Não.
China é nosso maior parceiro comercial. Não vamos dar todas as terras raras para os Estados Unidos. Vamos produzir as turbinas dos aviões F-35 aqui. E daí ele cita tudo isso, cita instituições como Embrapa e ITA na formação de mão de obra, critica fortemente a dependência do Nordeste de transferências federais, e aí ele fala que no Nordeste a principal atividade econômica é ligada à administração pública. Pernambuco tem mais de 70% dos municípios nessa condição. É um problema verdadeiro aqui. Olha, a grande questão aqui, né, é de como que o Estado brasileiro vai fazer isso aqui. Eu acho que aqui existe um ponto, beleza, ele tem o como, né, na questão do capital brasileiro, essas exigências e tal são muito razoáveis, mas fica faltando o como, da onde que vai vir esse capital, porque o Brasil hoje, quando você vai falar da iniciativa privada, né, a gente tem uma taxa de juros que está em 14,5%. Então, para eu fazer um investimento em uma coisa que é incerto, de onde que vai vir o funding, né? De onde que vai vir o dinheiro para isso? É isso que eu queria entender aqui, talvez melhor nessa proposta, precisaria de um melhor detalhamento. Não sei se eu não vi ou se não existe, mas eu queria entender melhor de onde que é o funding, de onde que está vindo o dinheiro para a gente fazer esse investimento, né? Porque nos Estados Unidos a gente tem um dinheiro gigantesco, tem um monte de fundo de venture capital. No Japão, porra, SoftBank é a maior empresa do Japão agora, também um venture capital gigantesco, que tem uma taxa de juros muito baixa, que promove um ambiente de negócio melhor. No Brasil, a gente não vai se tornar a Suíça da noite pro dia, né? A gente não vai se tornar um país industrializado também, tipo a China, da noite pro dia. Acho que tá faltando aqui a bicuda inicial, né? Da onde que ela vai vir aqui, a gente precisa entender isso, né? Tem quem diga que tem que vir do Estado, de alguma maneira. Será que ele tem que vir do Estado, da iniciativa privada? Como é que vai ser feito isso? Como é que vai ser feita essa condução, né? Do lado de Bitcoin e blockchain, ele também tem algumas propostas. Ele defende a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil, citando o exemplo de El Salvador, né? Acho que dá pra gente começar a fazer uma reserva de Bitcoin. Sim, não é nenhuma loucura, mas pra quê? Não entendo por que especificamente que o Brasil deveria manter suas reservas no Bitcoin específico. Porque o Bitcoin vai se valorizar no longo prazo e tal. Entendo isso, mas não entendo especificamente para que vai servir essa reserva. A gente vai gastar dinheiro comprando Bitcoin? Vamos fazer como isso? E aí, o Brasil é um país gigantesco. Vamos ter uma oscilação do tesouro nacional meio estranho, né? Não sei para que e como. Não... Acho interessante. Você perguntar, deveria fazer uma reserva Bitcoin? Bitcoin vai valorizar, mas para quê? Eu não tô entendendo o mister pra quê aqui. Também defende o uso de blockchain no setor público para rastrear emendas parlamentares e combater corrupção. Acho que até nos cartórios, cara, dá pra encerrar os cartórios. Por que você não vai pra frente com essa porra aqui? Então, alguém deveria apresentar isso. Não encerrar, mas dá pra restringir bastante a necessidade deles, né? Mas aí pode usar emendas parlamentares para combater corrupção com blockchain? Não sei como isso, né? Aí ele falou que a proposta consta no livro amarelo, se confirmada na campanha oficial, seria a primeira candidatura presidencial brasileira explicitamente pró-Bitcoin. Acho que é isso mesmo, a primeira. Pró-Bitcoin, só isso aí. Então aqui quando a gente vai olhar, né, para isso, a gente vai ver que as posições do Renan, na prática, são a mesma coisa do partido, né, porque ele é o cara que formulou o partido, é um líder do partido ali. O programa do partido é o livro amarelo, né? A coleção de 6 livrozinhos aí vendido no box por R$600, de leitura obrigatória, né? Para todos os candidatos do partido. Eles falaram que é como se fosse a Bíblia do partido, quem não seguir vai ser convidado a se retirar. O quinto fascículo é onde vai falar mais disso, né? É Brasil Rico o nome, e é essa plataforma econômica. Segundo a descrição do livro lá na loja do partido, ele trata de Bitcoin, reservas internacionais, taxas de juros, dívida, previdência, CLT e flexibilização das relações trabalhistas e polos tecnológicos. Aí tem textos aí assinados por Orlando Lima, Carlos Henrique e os setoriais de pesquisa, apresentando-se como, abre aspas, um manifesto pela liberdade econômica nacional, fecha aspas. E é isso. O livro teve algumas críticas de transparência, porque o livro ele não é gratuito, né? Ele é o principal fonte de financiamento, creio, fora as doações do partido e tal. E aí, quando a gente vai olhar para o Missão também, que é o partido do Renan, porque a gente nunca teve o Renan governando, né? Ele não tem nenhuma passagem por nenhum cargo, nem de nenhum tipo. O MBL e o Missão têm candidatos em todos os níveis, em 2026. Os principais nomes ligados aí que tem governo é o Kim Kataguiri, que é deputado federal, era do União Brasil, né? Só para se eleger, depois foi para a Missão mesmo. Ele é autor da PEC do equilíbrio fiscal e da PEC antiprivilégio contra super salários. E ele é cogitado para governo de São Paulo. Você tem o Guto Zacarias, o deputado estadual de São Paulo, que vai concorrer a deputado federal, teve aqueles escândalos, né? Que mandou a namorada abortar, sei lá o quê. A Amanda Vettorazzo, que é vereadora de São Paulo, né? O Rafael Luz, que é bombeiro do governo do Rio de Janeiro. O Arthur, né? Moledo também já teve mandato também. Ele era deputado estadual, foi cassado por conta daqueles áudios lá, aquela coisa. Então, nessa participação política que os candidatos já têm, a gente poderia dizer aqui que todos eles são candidatos bem atuantes, né? Dentro dos seus centros ali. Você consegue ver que eles têm votos ali específicos alinhados com esse sistema aqui. Você consegue ver eles fazendo isso às vezes. O Missão tem alguns problemas de pessoas que saíram, né? Muita gente que fala mal, depois
depois de ter saído ali. Então você tem todas essas coisas aí que dá pra gente ter mais ou menos uma noção de como é que seria essa governabilidade, né? Acho que esse ponto dá pra analisar ali. Então, quais são os questionamentos aqui? Imaginando, né, um cenário onde o Renan realmente consiga vencer a eleição, né? Lá na Polymarket, quando é por aposta, você vê que ele fica um pouco mais alto, 16 alguma coisa, mas nas melhores pesquisas até agora ele não chegou aos 10% ali ainda, né? Estamos em junho, seria uma coisa meteórica ver ele crescer nesse nível. Se eleito, a gente tem um problema de governabilidade que é importante a gente falar, né? Por quê? Porque o Renan é um cara muito de fora da política e está fazendo promessas aqui de diminuir o poder, né, de certa forma, dos deputados, do Senado. Seria muito difícil fazer uma coalizão, né? Como é que eles vão conseguir votos? Porque altamente contra as emendas parlamentares, que é uma coisa realmente absurda, mas assim, eu não consigo enxergar os deputados normais ali votando as coisas junto com o Renan. Eu tenho uma dificuldade de enxergar como é que eles fariam essa relação partidária, porque a Missão não vai conseguir do dia para a noite um monte de deputado. O PT, com a quantidade de deputado que tem, você viu aí, né? Tomou um revés ainda e tal. Então, essa governabilidade é difícil. Acho que existem diversas propostas aqui, que são propostas que estão na mesa quicando, mas que elas não passam. Tem algumas coisas que já chegamos a votar no Brasil, já chegamos a discutir, que ele está dizendo aqui, mas que na hora que chega lá, os deputados eles simplesmente não parecem ter o interesse em avançar com essas propostas. Então, eu acho que vai ficar meio travado nisso. 90% do que eu acho que é problemática, que é mais isso mesmo, não acredito que eles consigam ter essa governabilidade tão simples quanto eles estão imaginando. Eu tô achando que o fato de eles nunca terem participado, talvez, de um governo, de alguma coisa nesse sentido, faz eles pensarem que talvez seja mais simples do que realmente seja. Eu não acredito que seja simples assim, porque tem coisas aqui que são muito sensatas e que já deveria ter sido discutido no Brasil há anos, mas na hora que chega lá, você tem oposição, etc. E o Missão é um partido que facilmente consegue ser atacado, né? Como eles têm opiniões públicas muito firmes, assim, é muito fácil você cortar aquilo, você tem uma imprensa toda lenhando e tal, então é um negócio meio complicado. Vai acontecer parte do que aconteceu com o Bolsonaro ali, só que o Bolsonaro era um cara do centrão, ele liberou um monte de emenda, etc, ele conseguiu ter determinada governabilidade. Mesma coisa o Temer, né, para passar previdência, ok, reformas específicas, é complicado. O Temer, as reformas que ele conseguiu passar foram reformas que ele fez uma coalizão gigantesca e algumas ele não conseguiu, mesmo sendo o Temer, porque, porra, já estava um pouco queimado e tal. O capital político pode abaixar muito rápido com essas mudanças aqui, porque você tem o grosso da população contra esse modelo específico. Quando você vai falar ali de limitar, porra, você está arrumando ao mesmo tempo o problema com os dois maiores setores, saúde e educação, né, limitando negócio, está limitando também salário dos aposentados, você está mexendo com os privilégios do judiciário, etc. Tudo ao mesmo tempo, eu fico imaginando que num governo, talvez a gente tivesse uma instabilidade muito grande, né? E mesmo que isso melhorasse depois, esses primeiros anos aqui seriam muito instáveis. Daí eu acho que o mercado financeiro tem medo do Renan exatamente por conta dessa potencial instabilidade, se isso sair de controle. Eu imagino que a gente possa começar a enfrentar protestos, a gente pode começar a enfrentar determinados setores deixando de funcionar. No Brasil a gente sabe como é que funciona, qualquer coisa vira greve. E aí a gente começaria a ter alguns problemas ali, né? Quando a gente está falando da experiência do Bukele, por exemplo, a gente está falando do experiência com um país muito pequeno, né? Quando você está falando das experiências do Milei, algumas coisas ele conseguiu fazer, outras já deu problemas mais graves, ele não conseguiu avançar também em todas as propostas. Então, e esses países acho que são até mais facilmente gerenciáveis do que o Brasil especificamente. O Brasil tem algumas coisas muito mais complicadas aqui. Então, acho que a governabilidade e essas promessas de mudanças muito rápidas e estruturais, eu acho que isso aqui é papo para bem mais de 4 anos específico. Acredito que ele até talvez conseguisse avançar em algumas pautas, mas em 90% disso aqui eu acho pouco provável que ele consiga avançar sem criar algum nível de ruptura, né, institucional, sem criar algum nível de caos dentro do país. Então, assim, no meu ponto de vista, as propostas não são não razoáveis. Se você analisar aqui, você tem propostas muito razoáveis. Se for mais de esquerda, você pode entrar em critérios de uma coisa ou de outra, mas eu tenho certeza que sendo de esquerda ou de direita, se você estiver analisando as propostas e não o candidato, porque a gente vai falar do Renan Santos aqui, pô, aí vai virar um vídeo bem complicado, né? É a mesma coisa, se for falar, as propostas do Lula, as propostas do Flávio Bolsonaro são propostas que a gente pode discutir. Os personagens em si, o Renan, assim como os outros personagens, ele é um cara altamente complexo, né? Então, esse é o ponto. Aqui eu deixei de fora o aspecto o Renan, peguei as propostas do Renan. Inclusive, posso fazer isso, um vídeo só do Flávio, só do Lula. A gente tem algumas coisas, né, que eles já deixaram soltar aí, que daria pra fazer um compilado igual, se vocês gostarem desse modelo de vídeo, né? Fiz do Renan porque eu tinha feito
do Flávio e do Lula, né? E não tinha feito do Renan, posso fazer um pra cada, se vocês acharem que ficou melhor. Acho que esse ficou mais discutível, assim. Então é isso. Aqui queria a opinião de vocês, o que vocês acham, né? Se eles vão conseguir fazer, ou se não conseguem fazer, se é possível, se não é, se você gosta das propostas ou não, quais propostas você acha ruins dessa daqui, acho que você pode dar aí. Tem algumas coisas que eu considero razoáveis, e tem coisas que eu considero que não vai acontecer. E tem coisas que eu considero que é ruim mesmo. Tem alguns aspectos aqui, mas eu prefiro deixar pra vocês o que vocês consideram importante em cada aspecto aqui. E se você acredita que ele tem chance de vencer as eleições aí. Bom, eu sei de uma coisa, independente do candidato que vai vencer esse cenário eleitoral, né? O Brasil ele tem um momento muito específico na nossa economia, que é um momento que pode ser coletado. Primeira coisa é, esse janeiro de 2026, o Brasil recebeu mais investimentos internacionais do que todo o ano passado. Loucura. Num mês único, a gente recebeu mais investimento internacional. Se esse investimento estivesse sendo guiado para bons projetos, por exemplo, ou se realmente, né, a gente tivesse uma estrutura que convida investidores a investir no lugar certo, se a gente desse uma organizada na economia para a gente conseguir diminuir nossa taxa de juros e conseguir voltar a ter algum tipo de indústria, no momento atual o Brasil estaria muito melhor. Mas ainda assim, o Brasil é o maior produtor de alimentos do planeta Terra, a gente tem uma competitividade no setor de agronegócio maravilhosa. O que eu sei se quem ganhar for Lula, Bolsonaro, ou o Renan, independente de quem vai ganhar, eu sei que a gente está num momento muito estratégico para o Brasil no mundo e que a nossa economia vai e bem apesar deles, né? Não tem ninguém que consegue mudar o Brasil do dia para a noite assim para pior, porque o Brasil é aquela coisa, né? Nem piora nem melhora. O Brasil está mais ou menos do mesmo jeito há muitos anos. Dos anos 2000 até 2012 chegou a dar uma melhorada séria, assim, né? Em alguns aspectos, assim, a gente pegou um boom de commodities, conseguimos flutuar ali e rebentamos a economia de novo, mas no momento atual está muito estratégico para você que quer investir. Se você, né, independente de quem você vota, tá? Eu ensino qualquer um a investir. Se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, você pode entrar aqui, clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o questionário para mim até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, independente de quem ganha. Também ensina a investir nos Estados Unidos, se você tá com medo, né? Não sei, Raul, como é que vai ficar a política. Te ensina a investir nos Estados Unidos, o dólar tá bom agora, bem melhor do que em 2024, quando mandaram você dolarizar na loucura ali. Então a gente tem algumas oportunidades muito estratégicas. Eu recomendo você clicar no link aqui embaixo, vou te ensinar a investir. Além de tudo, né, a gente tem ali um aconselhamento para quem tem mais dinheiro, a gente consegue fazer algumas estruturas e você investe pela própria plataforma da UVP. A gente tem uma plataforma que dá para você investir no mundo todo pelo mesmo lugar, consolidada, para comprar Bitcoin, dá para fazer absolutamente tudo. Estamos lançando a nossa previdência. Raul, não precisa de previdência. Precisa, né? Porque você viu aí, dependência da previdência não dá. E você consegue não só fazer uma previdência, como você consegue fazer uma previdência para não pagar imposto. Cara, é lindo. É um dinheiro que você ia ter que dar pro governo, a gente consegue organizar para você não ter que dar dinheiro pro governo. Você acabou de pagar o boletão aí, né, do imposto de renda, consigo te ajudar a não pagar esse boleto, até, quem sabe, pegar uma restituição, uma coisa bacana, a gente consegue fazer isso. Então a gente tem toda a inteligência tributária, de investimento e etc. lá, bacana. Sobre comentários finais aqui, né, o que eu posso dizer para vocês, né, por que eu faço um vídeo, né? Vocês sempre ficam me perguntando, Raul, por que você não se posiciona mais fortemente, né, com relação ao país? Por que você não fala em quem eu vou votar específico e fala, eu vou abraçar um candidato e tal? O que acontece, gente? Quando eu falo do meu ponto de vista aqui, eu não tenho nenhum candidato, né, no Brasil que eu confiaria a minha reputação. Eu não olho para hoje para um Lula, para um Renan Santos, para um Flávio Bolsonaro, para um Zema, para um Caiado, e é um cara que eu confiaria a minha própria reputação. Por quê? Porque se eu defendo um candidato, essa pessoa se elege e começa a fazer um monte de besteira, né? Eu fico fazendo campanha política, eu fico fazendo pressão, etc. O que vai acontecer? Quando alguma coisa daquilo der errado, vocês vão vir me cobrar. Agora, eu tenho como governar o país porque eu apoiei determinado candidato? Não tenho, né? Então não depende de mim. E aí eu vou estar emprestando meu nome, vou estar alugando meu nome para essa pessoa, e aí qualquer coisa que ela fizer vai respingar em mim. Então o que eu prefiro, né? Eu prefiro que vocês me ofendam por falar, não, Raul, tem hora que parece que você concorda com o Lula, tem hora que parece que você concorda com o Flávio, tem hora que você concorda com o Renan, tem hora que você concorda com sei lá quem. É porque tem pontos positivos em quase tudo. Não existe nada no mundo que só tenha pontos negativos, né? Eu não vejo ponto nenhum positivo, né, no governo do fulano de tal. Não vejo ponto positivo nenhum no governo do Bolsonaro. Estendeu ali a CNH para 10 anos, para dizer que você não gostou. Mas foi bom, foi bacana, isso aí foi legal. Então, você vai sempre ter alguma coisa que você olha ali que fala, cara, isso tá certo, né, do ponto de vista das ideias, isso tá certo, e foda-se o
cara. Eu não estou muito interessado em quem é o candidato. Até por uma questão estratégica comercial. Bom, eu me pretendo, né, me pretendo dono de banco. E eu vou ter cliente de esquerda, de direita, de bandinha, do sei lá do quê. Se eu fico abraçando um candidato específico e eu falo, nossa, esse cara é maravilhoso, etc. Bom, os meus clientes, que são as pessoas mais importantes para mim, que é de onde eu quero crescer minha empresa, que é de onde eu tenho um projeto para fazer uma transformação industrial no país e todas as coisas que eu acredito, esses clientes, eles não estão confiando em mim para isso, eles estão confiando o dinheiro deles em mim. E não estão confiando o dinheiro para eu ficar metendo ideologia nas coisas, para eu ficar falando de forma problemática. Então eu tomo sempre o lado do investidor. Se algum candidato fala que vai cobrar um imposto em cima do investimento, você vem aqui, eu vejo, eu escrachar ele. Eu fiz com o Paulo Guedes, eu fiz com o Haddad, né? Bom, se o Renan cismar também de mexer nos tributos de coisa, eu vou falar também. Então, o grande ponto é esse. Eu tô do lado do investidor brasileiro, né? Acredito nisso. Tô do lado das pessoas que trabalham nesse país e constroem um país. Então eu não vou vir aqui e falar para vocês, nossa, eu vou votar no fulano. Então, Raul, mas isso é você deixar para a plateia decidir, é se acovardar, vocês apoiam isso e aquilo. Eu não apoio nada, cara. Eu não tô nem aí com isso. Não é minha obrigação, né, fazer isso. Eu sou um trabalhador, eu tô fazendo o meu trabalho. E você tá fazendo o seu trabalho também. Se você acha que deve se posicionar, o que você pode fazer é criar um canal no YouTube e se posicionar. Eu não tenho nada com isso. Mas se o país piorar, você vai piorar também. Mas eu não tenho certeza que nenhum deles vai melhorar o país, é esse o ponto. Se eu tivesse essa certeza, essa garantia, que eu olho para um cara e falo, não, esse é certeza que ele vai melhorar o país, eu defenderia, mas eu não tenho. Eu falo para vocês, por exemplo, por que eu tenho determinada simpatia, né, o Caiado, mesmo com todos os problemas, cara, que, meu Deus, é uma aberração, essa última participação dele agora com todos os problemas, eu sei que eu vivo no estado de Goiás, eu sei que as coisas ficaram melhores ali. Por isso que eu faço piada. Falo, o Caiado não tem chance de ganhar. Então é aquela coisa. Você pega ali uma tabela do Brasileirão, né? Se eu pegar e falar que torço pro Vasco, alguém de vocês se chateia. O Flamengo, alguns se chateiam. O Corinthians, alguns se chateiam. O Vila Nova, ninguém nem sabe o que é. É basicamente isso, né? Então eu vou ali e falo, pô, o Caiado é bacana. Eu realmente acho bacana viver em Goiás, eu gosto das coisas, mas é também uma decisão estratégica, do meu ponto de vista, né? Por quê? Porque ninguém vai ficar Você gosta do Bolsonaro, ou gosta do Renan, ou gosta do Lula, eu vou lá e falo um nome aleatório, você fala, é o Raul é filho de uma p***, mas não é isso. Mas é isso, assim, eu acho que eu prefiro nesse regime, tá? E não esperem diferente de mim, é sabonetada. Se você pretende fazer algo de grandioso, né? Se você pretende ter um negócio grandioso, a primeira lição que você precisa é não tomar lado. Esse tipo de coisa não faz bem pra quem é empresário, né? Dinheiro e canja de galinha não faz mal pra ninguém. Beijo.